continuidade às nossas aulas a respeito da teoria, evolucionista, teoria da evolução. Hoje vamos falar, sobre o Charles Darwin. Na aula passada falamos um pouquinho sobre Lamarck, e suas leis, suas considerações a respeito da evolução. E hoje nós vamos falar sobre Charles Darwin. Então vamos lá. O Charles Darwin, pessoal, ele é considerado, por todos, por convenção, como o pai da evolução, Então Darwin é considerado o pai da evolução. Então vamos ver, como é que Darwin ele conseguiu esse título e como é que foi realizado os seus estudos a respeito da evolução. Então nós temos aqui, um pequeno histórico, de Darwin. Podemos ver que ele começou a sua vida muito cedo, desde os 8 anos ele já perde a mãe, e tudo isso, nós vemos uma evolução até o fato, dele ter embarcado neste navio aqui, HMS Beagle, que ficou famosa essa viagem, ela representou um marco, para a carreira de Darwin, principalmente para a teoria da evolução, porque foi por meio dessa viagem que Darwin, ele desenvolveu, a sua base de estudo, Foi por meio dessa viagem, por meio das observações feitas por essa viagem, que Darwin, desenvolveu a sua base de estudo. Então a viagem do Beagle, vamos ver que o navio, Darwin, quando partiu nessa viagem, ele tinha 22 anos, muito jovem ainda, e ele partiu com um objetivo, que o objetivo era esse: estudar a costa da América do Sul, da Nova Zelândia e da Austrália. E assim ele fez. Pessoal, Darwin, ele passou 4 anos nessa viagem, Foram 4 anos de observação, foram 4 anos de estudo, foram 4 anos de desenhos, onde Darwin percorreu toda a costa, da América do Sul, da Nova Zelândia e da Austrália. Então, esse daí foi a viagem que Darwin fez. Aqui nós temos algumas fotos e nós temos que dar um destaque especial para essa ilha aqui, Galápagos, um arquipélago vulcânico, localizado na linha do Equador, a 100 km das costas, da América do Sul. Pessoal, esse arquipélago aqui ele é formado por 5 ilhas grandes, e várias menores, nas quais predominam naturalmente, por ser uma ilha vulcânica, habitats rochosos e áridos. O que foi que Darwin percebeu aí? Ele percebeu, galera, uma variedade de animais. Darwin percebeu que, apesar de ser um ambiente comum, mas por esses animais estarem separados por ilhas, cada um nas suas ilhas, ele viu que existiam muitas diferenças desses animais, se comparados aos animais do continente, Então ele identificou algumas semelhanças com as espécies, sul-americanas, principalmente tanto de flora como de fauna, mas ele viu que nas Ilhas Galápagos, essas espécies, tanto de flora como de fauna, elas tinham as suas próprias características, Elas tinham as suas próprias características que poderiam diferenciar elas, como possíveis novas espécies, E Darwin não parou aí, ele começou a estudar, a verificar, isso interessou, isso chamou a atenção dele, E ele começou a desenhar tudo o que ele via, E olha aí que ele desenhava muito bem. Esses são desenhos, de Darwin. Vejam como ele era talentoso, bastante talentoso. Olhem aí a qualidade dos desenhos. E teve um pássaro, que chamou a atenção de Darwin nessas viagens,
E esse pássaro era os tendilhões, né? E o que é que chamou a atenção, né, de Darwin? Por que esses pássaros chamou a atenção de Darwin? Esses pássaros, né, chamou a atenção de Darwin pelo fato, né, de serem indivíduos, né, de uma mesma espécie, mas por conta, né, da sua localização, né, e por conta do tipo de alimentação que eles tinham, isso fez com que eles tivessem formatos, né, de bicos diferentes. E isso chamou muita atenção de Darwin, olha aí. Então ele percebeu todas essas variedades de bicos, né, entre as árvores. Surgiram várias espécies diferentes que se alimentam, então é o seguinte, foi que ele deduziu, né, que essa diferença de bicos entre esses pássaros dependiam muito da forma como eles se alimentavam. Então uns se alimentavam de insetos, outros de néctar, outros de ervas, cactos e sementes. Então o bico, né, estava adaptado, né, para o tipo de hábito alimentar, né, do pássaro. E nas ilhas, a ausência de espécies, competidores e variedade de alimentos, habitats, permitiram que essas aves, originalmente comedoras de semente, desenvolvessem uma diversificação no tamanho, na forma do bico e no hábito alimentar. Então o hábito alimentar, né, foi o fator aí que fez com que ocorresse essa alteração, essa variação, na verdade, né, no formato do bico desses pássaros. Então aí, ó, nós temos aqui bicos mais adaptados, né, para sugar o néctar das flores. Nós temos bicos aí mais fortes, né, para quebrar sementes, né. Nós temos bicos para rasgar carne. Nós temos bicos para perfurar. Então, dependendo do hábito, né, do pássaro, esses bicos eles adaptaram a variedade de formato diferente para melhor se adequar. Então, com essas observações, o que foi que Darwin concluiu? Ele concluiu o seguinte, que as espécies não são imutáveis. O que é que ele quis dizer? O que são imutáveis? Imutáveis é algo que não muda, é algo que está parado, é algo que nasce de um jeito e morre daquele jeito. E viu que não, as espécies, elas não são imutáveis, muito pelo contrário. As espécies, elas são dinâmicas, elas estão em constante movimento, elas estão em constante alteração, beleza? E podem apresentar variações, ou seja, dentro de uma mesma população, dentro de um mesmo grupo de espécies, apesar desses indivíduos pertencerem à mesma espécie, mas eles vão ter aí variações, nós vamos ter indivíduos, né, com muitas variações, onde essas variações vão estar relacionadas com as necessidades e a adaptação do organismo ao meio. Então, o que é que gera essa variação? É justamente a necessidade, né, que o organismo vai sentir, né, para se adaptar ao meio. Ou seja, as espécies elas podem se modificar, né, ao longo do tempo no processo evolutivo. É assim que ocorre a evolução. As espécies elas se modificam ao longo do tempo. Aí voltando, né, para aquele exemplo da girafa, comparando, né, com a lei de Lamarck, né, com os postulados de Lamarck dizia o seguinte, que antes todas as girafas elas tinham um pescoço curto, todas elas. E conforme foi surgindo a necessidade, né, dela estar esticando o pescoço, né, para alcançar os alimentos nas árvores mais altas, né, por conta da lei do uso e desuso, esse pescoço ele foi se desenvolvendo, né, e ficando maior, cada vez maior. E essa característica foi repassada pelos descendentes. Darwin ele tentou explicar isso de uma outra forma. Foi que Darwin disse, na verdade, né, desde sempre, né, já existiam, né, as girafas, né, de pescoço longo, assim como também existiam as girafas de pescoço curto. Então, dentro dessa espécie já havia, né, essa variabilidade.
existia tanto as girafas de pescoço longo como as girafas de pescoço curto. Aí, a partir do momento, né, que a vegetação, o alimento básico dessas girafas, que antes era no solo, começou a ficar escasso, e a única fonte de alimento disponível para essa espécie eram justamente as folhas das grandes árvores, aquelas girafas, né, com o pescoço longo, elas estavam mais adaptadas a essa nova realidade do meio. Assim, elas conseguiam se alimentar e conseguiam sobreviver. Enquanto que as girafas de pescoço curto, como não conseguiam alcançar, né, os alimentos nas grandes árvores, elas foram morrendo. Então, aos poucos, morrendo as girafas de pescoço curto e sobrevivendo as girafas de pescoço longo, essas girafas que iam sobrevivendo, elas iam se reproduzindo e essas características iam passando para a sua descendência. Então, hoje, nós só temos girafas de pescoço longo porque elas foram as únicas que sobreviveram. As girafas de pescoço curto, né, elas foram extintas, na verdade. Por que é que elas foram extintas? Porque elas não tinham características favoráveis, né, para permitir que elas sobrevivessem a essa falta de alimento, essa mudança no ambiente. Então é assim que Darwin, né, ele explica a tão famosa questão, né, do pescoço da girafa. Então Darwin passou aí vários anos nessa viagem. Ele saiu aos 22 anos e só retornou aos 27, beleza? Foi muito tempo aí nessa viagem, discutindo, estudando, né, sobre as espécies. E quando Darwin retornou, né, ele trouxe